Muitas pessoas dizem que Ayrton Senna da Silva foi o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1, mas o que pouquíssimas pessoas sabem foi que ele perdeu uma vaga na maior equipe de todos os tempos da categoria. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e realmente Ayrton Senna sempre teve o sonho de entrar na Fórmula 1. Acaba que esse sonho quase não aconteceu, principalmente pelo seu início ali da sua jornada na categoria, mas ele teve a sorte de surpreender já na primeira equipe dele e acaba que justamente por conta disso conseguiu ser contratado em uma equipe um pouco maior, a Lotus, onde quase também não conseguiu iniciar o ano por conta de uma paralisia facial, que acabou paralisando realmente metade do rosto dele. Mas no início da temporada, ele já estava sarado e conseguiu iniciar sua carreira de Fórmula 1 propriamente dita, ganhando diversas corridas e logo depois indo para a McLaren, onde conseguiu seus 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1. E claro, no ano de 92 e 93, ele via uma Williams perfeita dentro das pistas, com diversos controles, controle de tração, controle ali de suspensão ativa e outras diversas coisas, que faziam os carros ali da equipe inglesa serem extremamente velozes e ganharem também diversos campeonatos nas mãos dos seus pilotos. E visando justamente isso, Ayrton Senna foi para a equipe mais tecnológica da Fórmula 1, a equipe Williams em 94. Mas ele não esperava que todas essas tecnologias fossem abolidas. Mas ainda assim, ele sabia. Algumas negociações já estavam acontecendo entre ele e o antigo presidente da FIA, que era presidente até o final desse ano de 2021, Jean Todt. E segundo o próprio Jean Todt, essas negociações aconteceram e ele inclusive ofereceu para ser piloto da Williams no ano de 94 e poderia inclusive ter livrado Senna do trágico acidente que aconteceu naquele ano especificamente. Claro, se isso não acontecesse, a vaga estava praticamente garantida em 95. Se você quiser entender tudo sobre isso, eu trouxe entrevistas de Jean Todt sobre esse assunto, explicando exatamente o que aconteceu, mas antes eu preciso te convidar a deixar o like aqui embaixo, deixar o gostei, porque isso ajuda demais esse canal, você não faz ideia, então já deixa o gostei porque é de graça. O ano de 1993, na verdade, foi um ano complicado para a Senna. Acaba que seu arquirrival, Alain Prost, estava disputando o título naquele ano especificamente. Senna foi para o último GP já na expectativa de se tornar vice-campeão mundial. E justamente naquele GP ele conseguiu ver Alain Prost se tornando tetracampeão mundial de Fórmula 1 naquele momento especificamente. E na escuderia Ferrari justamente. Percebendo esse grande ritmo da escuderia Ferrari, Ayrton Senna foi conversar com o atual chefe de equipe daquela escuderia, Jean Todt, que acabou conversando com Senna sobre a possibilidade do piloto brasileiro iniciar sua carreira na equipe italiana. Em entrevista, Jean Todt deixou claro que na verdade essa conversa realmente existiu e Senna insistiu diversas vezes a ele para se tornar piloto dessa equipe tão amada por todos no esporte. Mas segundo ele, não seria possível aceitar que Senna entrasse como piloto titular da equipe. E um dos motivos principais era que os contratos já haviam sido feitos entre as 2 equipes que correriam na Ferrari nos 2 próximos anos ali na Fórmula 1. Algumas semanas depois de chegar à Ferrari, conheci Ayrton Senna durante o fim de semana de Monza, no hotel em que estávamos no Lago de Como. Eu ofereci para mudar para a Ferrari em 1995, mas ele estava pressionando para 94. Já tínhamos 2 pilotos contratados, Jean Alesi e Gerhard Berger, então não podíamos atender o seu pedido. E quando Ayrton perguntou por quê, eu expliquei a situação para ele. Claro que todas as fontes estão aqui embaixo na descrição para você entender exatamente o que aconteceu e ver a notícia na íntegra. Mas aparentemente Ayrton Senna foi mais insistente. Segundo Jean Todt, ele chegou a dizer que contratos não eram tão importantes assim na Fórmula 1 e que eles poderiam ser desfeitos de uma forma ou de outra, que na verdade eram muito mais papéis que são assinados deliberadamente, vamos dizer assim. Ele não desistiu, me dizendo que na Fórmula 1 os contratos não contam,
Mas eu respondi que para mim, um contrato tem que ser respeitado. Então oferecemos a ele um acordo para 1995, mas infelizmente sabemos o que aconteceu. E eu acredito que Jean Todt tinha toda a razão. Um contrato deve ser respeitado. Nesse momento, Ayrton Senna acabou errando realmente na forma como ele abordou Jean Todt de certa forma. É óbvio que era impossível Senna sair com uma vaga na Ferrari naquele momento, mas a gente sabe que infelizmente ele não conseguiu essa vaga e acabou que com certeza se ele tivesse um carro da Ferrari naquele fatídico dia, ele não teria falecido lá no GP de San Marino em Imola. Acaba que infelizmente isso não aconteceu, mas Ayrton Senna teve sim a oportunidade de andar numa Ferrari e provavelmente ele teria sido piloto da equipe italiana um ano posterior ali ao que aconteceu com ele, no ano de 1995. E já pensou se ele continuasse? Por mais alguns anos, nós poderíamos ter visto a maior dupla de pilotos de todos os tempos da Fórmula 1, uma dupla contando com Ayrton Senna e Michael Schumacher juntinhos na Ferrari. Já pensou assim, que incrível se isso acontece? Se Ayrton Senna ainda conseguisse andar mais alguns anos na Fórmula 1, o tanto que isso seria bacana? E segundo o próprio Jean Todt, talvez esse plano seria perfeito, esse plano que eu acabei de dizer. Esse plano ali entre Ayrton Senna e Michael Schumacher talvez na mesma equipe. Isso justamente porque, segundo ele, acabava que a Ferrari estava uma desorganização completa. Aparentemente, os engenheiros responsáveis pelos chassis acabavam culpando os engenheiros dos motores por o carro não ser tão veloz em algumas pistas. Já os engenheiros dos motores acabavam culpando os engenheiros dos chassis, e o restante dos engenheiros acabava culpando os próprios pilotos por não serem tão rápidos assim no carro. E Jean Todt entendia que se ele contratasse pilotos de ponta, uma dessas variáveis já seria eliminada, ou seja, a ida de Ayrton Senna para a Ferrari iria facilitar e muito a vida dos engenheiros, a entender qual problema exatamente o carro poderia ter em diversas pistas no decorrer ali do calendário da Fórmula 1. Eu queria um piloto de ponta, porque quando entrei na Ferrari, os responsáveis pelo chassi falaram que você não ganhava por causa do motor. Para outros, o problema era o chassi, e para outros, a responsabilidade era dos pilotos. Então eu disse a mim mesmo, há uma variável que podemos eliminar. Se conseguirmos o melhor piloto do mundo, ou pelo menos um piloto que já é campeão mundial, podemos eliminar essa desculpa. Se tivéssemos Senna, ninguém teria sido capaz de apontar o dedo para o piloto. E é por isso que pegamos Michael depois. E foi exatamente o que eu disse. Talvez, se Senna tivesse ido para a Ferrari, nós teríamos a maior equipe de todos os tempos, com dois pilotos que são considerados os melhores de todos os tempos da Fórmula 1. Talvez ainda não seria possível comparar para saber se um foi melhor ou o outro, porque na época que Schumacher entrou na Fórmula 1 era a melhor época de Ayrton Senna, e nós sabemos que a melhor época de Schumacher como piloto foi na verdade na Ferrari nos seus anos de glória de uma forma geral. Então acaba que ainda assim Senna já estaria muito velho pilotando junto com Schumacher na Ferrari, se isso acontecesse em algum momento. Então não seria possível comparar os dois, mas que seria muito legal ver tanto Senna quanto Schumacher na mesma equipe, ainda mais na Ferrari, isso seria incrível. E ver um Ayrton Senna se aposentando na equipe vermelha seria mais incrível ainda. Mas o que você achou disso tudo? Você acha que realmente seria possível Senna e Schumacher na mesma equipe, ou você acha que algum dos dois não aceitaria? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Só para deixar uma pulguinha atrás da orelha e polemizar um pouquinho nos comentários. Ayrton Senna andou com o melhor piloto daquela época da Fórmula 1 como companheiro de equipe, lá na McLaren. Foi a época de Senna-Prost na equipe McLaren, ou seja, muito provável que Senna conseguiria ali, toparia uma disputa com Michael Schumacher. Já o Schumacher eu não sei se aceitaria, ainda mais considerando que os seus companheiros de equipe não eram dos mais fortes comparados a ele. Teve Rubens Barrichello, que é sim um grande piloto, mas não se compara com Schumacher. Teve também Felipe Massa e outros diversos pilotos, mas todos eles um nível abaixo do piloto alemão. Talvez a culpa não fosse dele, até porque realmente na época dele, acredito eu, que pouquíssimos bateriam de frente com ele. Mas ainda assim, acredito eu que talvez isso não aconteceria. Talvez ele não aceitaria Ayrton Senna como seu companheiro de equipe. Mas isso nós nunca saberíamos.
Mas claro, se você gostou desse vídeo e quiser comentar inclusive, comenta aqui embaixo. Mas se você curtiu mesmo, não esquece de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.